dando continuidade aos nossos estudos, né? Nós iremos ainda falar sobre o trabalho. Agora nós vamos enfatizar, né? Falar mais sobre o trabalho, instrumento de trabalho, né? No início, no primeiro capítulo, nós falamos sobre o trabalho das pessoas, né? Onde algumas profissões estavam extintas, né? Alguns trabalhos estavam extintos, outros passaram a ter, mas não com a mesma quantidade de antes, né? Então, nós estamos na unidade A História do Trabalho. Iremos agora para o capítulo número 2, né? Onde fala sobre instrumentos de trabalho, certo? Aqui nós temos um carteiro, né? Como vocês estão vendo aí, a caixa dele não tem mais carta. E um dos instrumentos de trabalho dele, né? É a carta, que ele pegava as cartas e saía distribuindo para os seus locais correspondentes, né? Cada carteira era responsável por um bairro, né? Ou por um quarteirão, dependendo como é que se diz, do tamanho do bairro, né? Então havia uma distribuição de carteiros. E naquela época, alguns anos atrás, era muito comum nós encontrarmos os carteiros, né? Nós até os conhecíamos, porque eles eram pessoas que estavam ali todo dia, né? Então faziam parte da nossa rotina. Hoje em dia, eu não sei mais, se você me perguntar qual horário que o carteiro passa na rua, eu não sei te dizer, porque as cartas já não são o meio de comunicação que as pessoas usam com mais frequência, né? Agora as pessoas se comunicam mais através de ligações ao celular, através de mensagens, né? No WhatsApp e outras coisas que possibilitam mais a comunicação de imediato, certo? Então aqui nós temos instrumentos de trabalho. Nós vamos na abertura do capítulo, nós temos essa imagem aí, né, nas páginas 236 e 237. Observem bem essa gravura aí e o que vocês percebem com relação à profissão, né, ao trabalho e com relação ao instrumento de trabalho desse profissional, né? Então nós temos aí um fotógrafo com seu instrumento de trabalho, que é o quê? A câmera fotográfica ou a máquina fotográfica, né? Então nós temos aí ele no ambiente natural, né? Fotografando a natureza, né? Com o seu instrumento de trabalho, que, vou repetir novamente, a máquina fotográfica. Nós temos também um koala também aqui, né? Um animalzinho que constrói a sua casa, né? Usando os materiais da natureza. E como ferramenta de trabalho, ele usa os dentes para cortar a madeira, né? Então, ele usa os dentinhos para cortar a madeira que ele utiliza na construção da sua casa, que geralmente são próximos a rios, né? A costas de rios. Aqui vocês podem observar essa paisagem aí, logo essa imagem, quando começa a quantidade de material usado para um trabalho, né? Vocês estão vendo logo quando inicia a imagem, a mesa cheia, né? A mesa cheia de equipamentos do trabalho, e no final ela finaliza com o quê? Com um único objeto, né? Um único instrumento de trabalho, que com o passar do tempo ele foi absorvendo as atividades que os outros instrumentos faziam, né? Então o computador ele veio para possibilitar, né, o trabalhador, veio como instrumento de trabalho para facilitar
a vida das pessoas, né? No único computadorzinho desse, ele suporta, né? Ele assume várias atividades, né? Ele comporta vários tipos de atividades que pode ser feita usando esse instrumento, né? Então, antigamente, alguns anos atrás, se usavam máquinas de xerox, se usavam vários outros instrumentos de trabalho. Com o passar do tempo, o computador veio para facilitar, né, a vida do trabalhador, ou seja, aquele profissional que precisava de muitos instrumentos de trabalho no seu dia a dia, o computador veio para facilitar e tornar possível o trabalho dele com um único só de instrumento, certo? Nós vamos aqui a página 238, onde nós iniciamos o capítulo, né, da unidade História do Trabalho, com o conteúdo, né, do capítulo, que é instrumento de trabalho. Então, você já aprendeu que o trabalho é o conjunto de atividades que os seres humanos realizam para suprir suas necessidades, né? Então, o ser humano trabalha, né, realiza atividades para suprir suas necessidades, ou seja, para facilitar suas necessidades, né, para melhorar as suas condições de vida. Então, essas atividades modificam a natureza profundamente com o passar do tempo, né? Porque muitas vezes, para o homem viver bem, ele precisa de um ambiente melhor, com melhores condições. Então, o que é que ele faz? Ele faz algumas modificações, como numa cidade precisa de casas, de hospitais, de emprego, que muitas vezes indústria, né? Então, para se construir esses tipos de coisa, é necessário que o homem ele modifique a natureza. Então, ele vai fazer prédio onde antes tinha o quê? Um ambiente natural. Então, ele está passando por algumas transformações, mas para ele também melhorar suas condições de vida, certo? Então, nós temos uma imagem aí de um médico, né, certo? Usando sua ferramenta de trabalho, que é o estetoscópio, tá certo? Então, quando trabalham, os seres humanos produzem alimentos, objetos, artes e saberes, né? Porque o ser humano, ele realiza diversas atividades. Então, entre as produções que resultam do trabalho humano, algumas estão voltadas à elaboração de instrumentos ou ferramentas que ajudam no próprio trabalho. Então, o homem, ele tem essa criatividade desde a época dos primitivos, que vocês viram que eles, para suprir as necessidades, eles criaram as próprias ferramentas, mas tirando a sua matéria-prima para a construção dos objetos que eles precisavam, né, naquela época, para caçar, para se alimentar, para pescar, né? Então, tudo aquilo que é criado pelas pessoas para ajudar no processo de trabalho é chamado de instrumento de trabalho ou ferramenta de trabalho, que foi o que nós estudamos no capítulo anterior, certo? Então, uma das ferramentas de trabalho do pedreiro é a espátula, certo? Com a espátula, que é esse instrumento aqui, o pedreiro espalha o cimento para poder juntar os tijolos que formarão uma casa. Então, um dos instrumentos, porque ele tem a régua, ele tem a pá, ele tem outras ferramentas, mas um dos que ele usa mais é a espátula, que ele usa para espalhar o cimento, né? Então, por que os seres humanos precisam transformar a natureza? Porque o ser humano, ele
não convive num ambiente totalmente natural. Vocês já pararam para pensar? Se os próprios primitivos que viviam num ambiente totalmente natural, eles precisaram transformar a natureza, porque quando eles estavam em um determinado local, morando próximo à alimentação, onde tinha alimentos para eles comerem, né, onde eles tinham água, eles sentiam a necessidade muitas vezes de mudar de lugar, porque as coisas acabavam, o alimento acabava e eles tinham que procurar um outro local. O ser humano, né, nós humanos que somos mais atuais que os primitivos, vamos também suprir as nossas necessidades, fazendo com que as nossas condições de vida sejam melhores. Então, há essa necessidade de transformar o meio em que vivemos, né? Então, nós temos agora nas páginas 240 e 241, os humanos criam instrumentos ou ferramentas de trabalho por causa de suas necessidades. Então, podemos dizer que as ferramentas têm utilidade. Lógico que elas têm utilidades, porque eles facilitam, eles possibilitam melhor condições de trabalho, né? Por exemplo, se você precisar cortar algo, utiliza uma tesoura. E se não tivesse a tesoura, usaria o quê? Os dentes, né? Se precisa escrever, utiliza uma caneta. Então, foram essas coisas, essas ferramentas que foram sendo criadas ao longo do tempo. E outras coisas mais vão ser criadas, né, pelo ser humano para facilitar, ou seja, para possibilitar as suas melhores condições de trabalho, certo? Pense nas necessidades do ser humano dia a dia, como comer, escovar os dentes, tomar banho e etc. Quais objetos você utiliza para realizar essas atividades? Para comer. Antes, será que tinha prato? Será que tinha colher? De onde vinham os alimentos? Eram plantados, eram colhidos como? Então, tudo isso que a gente está conversando aqui também sofreram transformações, modificações. Quais os objetos você utiliza para realizar essas atividades? Para comer, você coloca no prato, você usa uma colher, é temperado, é feito em panelas, usa-se fogão. Olha aí o quanto de coisa foi criada. Nada disso os primitivos tinham, né? Muitas ferramentas de trabalho e objetos úteis para a vida humana foram criados pelos seres humanos. Para criar e construir esses instrumentos, os seres humanos precisam adquirir e transmitir os seus saberes, né? Que é criando as coisas. Na página 241, ainda dando continuidade a essa página aí, no capítulo anterior, vimos que o trabalho é uma característica diferencial, que diferencia, né, o humano dos animais. E a criação de ferramentas também é? Será que os animais são capazes de construir ferramentas? Eles usam o que tem. Nós vimos na imagem de abertura, né, um animalzinho que usava como ferramenta de trabalho seus próprios dentes, né? Alguns animais se utilizam de pedras, de galhos e outros objetos para alcançar frutos, passar por rios, entre outras coisas. Isso não significa que eles tenham a capacidade de criar ferramentas. As ferramentas são criadas por meio do conhecimento coletivo que se acumula durante várias gerações. Ou seja, eles vivem naquele ambiente e eles vão, como é que eu posso dizer, utilizando da sua criatividade, né, e tirando os recursos da natureza para a matéria-prima e sua habilidade com determinadas coisas para usar como recurso de instrumento de trabalho o que ele tem na própria natureza, né? Então,
O conhecimento é passado de geração em geração, assim como os instrumentos criados pelo homem. Isso não acontece com os animais, pois eles não acumulam conhecimento sobre os objetos, transformando-os e melhorando cada vez mais os instrumentos. É por isso que você nunca viu um porquinho construindo uma casa, manuseando um serrote ou um martelo, como na história que nós temos dos 3 porquinhos, né? Que eles constroem a casa de tijolo, a casa de palha e a casa que eu esqueci de tábua, né? Agora, não me lembro bem, mas são 3 casinhas dos porquinhos. Então, o ser humano, ele tem a capacidade de transformar, de criar, mas os animais não, né? Eles usam os recursos da natureza, mas por instinto, né? Porque eles não conseguem desenvolver habilidades para transformar os recursos que eles têm. Então, é conhecimento que vai passando de geração para geração. Na página 244, nós já temos falando sobre alguns instrumentos que sofreram modificações ao longo do tempo. Nós falamos dos trabalhos que sofreram também modificações e muitos passaram a não existir ao longo do tempo. O ferro de passar passou por algumas adaptações, possibilitando melhor condições atualmente, certo? Então, você sabia que muitas ferramentas de trabalho que foram criadas quando seus avós eram crianças ainda existem, mas talvez um pouco diferente. Por quê? Porque eles passaram por transformações, né? Para possibilitar uma melhor qualidade de trabalho, certo? Então, as ferramentas de trabalho sofrem alterações e vão sendo aperfeiçoadas pelo ser humano com o passar do tempo. Aqui nós temos um exemplo do ferro, né, de passar antigamente, que era de ferro pesado, né, que se colocava carvão, né, e as brasas que quando eram quentes, né, as brasas ela era usada para passar, porque o ferro era usado como instrumento. Então vamos lá, você sabia que os ferros de passar roupa já foram assim? Eu cheguei a conhecer esse tipo de ferro, né? Eles usavam carvão quente para alisar os tecidos das roupas, o mesmo carvão que as pessoas usam na churrasqueira para fazer churrasco, era usado antigamente para passar roupas, né? Isso aconteceu no tempo em que os seus avós nem eram nascidos, só tinham um problema. Quando as pessoas iam passar as roupas, às vezes caía um pedaço de carvão na roupa e queimava, né? Então as roupas ficavam com furinhos de queimadas. Hoje em dia já se tem a tábua de passar, um ferro mais aperfeiçoado, um ferro que já passou por várias transformações, né? Então, sabe o ferro de passar roupa que tem na sua casa? Então, ele serve para alisar o tecido usado, mas também serve para limpar as roupas. O ferro da sua casa é mais ou menos assim atualmente, né? Contudo, muito tempo antes de existir os seus ferros cheios de carvão, você sabia que os chineses usavam panelas quentes para alisar as roupas? Então, os chineses, antes mesmo de existir o ferro, eles já usavam como ferramenta, né, para passar roupas, as panelas que eles esquentavam no fogo, né? E quando estavam quentes, eles iam passar, né? Então, era como as panelas de hoje. Mas, na falta de um ferro, algumas pessoas ainda passam as roupas com panelas quentes. E uma curiosidade que eu vou dizer para vocês também, que hoje em dia quase todas as meninas, quase todas as mulheres, né, têm chapa em casa, as pessoas também usavam
esquentavam, né, panelas, escova para alisar as pontas dos cabelos, que isso não é aconselhável, né, gente? Mas cada um usa o que tem, achando que está certo, mas não está, né? Tem que ser prudente, tem que ser responsável também com as suas invenções, né? Com as suas criações, para você não sofrer nenhum tipo de acidente. Nós temos que usar as coisas, mas usar com responsabilidade, certo? Instrumentos na pré-histórica. Você já ouviu falar em um período chamado pré-história? Nós já falamos várias vezes, né? Esse período ocorreu há muito tempo. Considera-se que a pré-história teve início com o surgimento dos primeiros seres humanos na Terra. A pré-história terminou quando foi inventada há mais de 3.500 anos antes de Cristo. Naquela época, os seres humanos se alimentavam de carne de animais que caçavam, né? E os frutos que colhiam da natureza. Foi os que fizeram a descoberta do fogo, né? Que descobriram que com fogo era possível fazer outras coisas. Aí eles criaram a tocha e depois da descoberta do fogo veio um leque de criações que o homem criou, certo? Então, como será a vida desses seres humanos? Como será que era a vida dos seres humanos naquela época? Será que eles tinham as informações que nós temos hoje pelos meios de comunicações? Será que eles tinham os objetos que nós temos hoje quando eles vão se alimentar? Eles iam se alimentar? Será que eles usavam panelas? Será que eles tinham garfos? Será que eles tinham colheres? Será que eles faziam no fogão? Ou essas coisas todas surgiram depois? Então, uma forma de entender como era a vida desses primeiros seres humanos é pelo estudos de alguns desenhos que eles deixaram nas cavernas, que são chamadas pinturas rupestres, né? Onde provavelmente viviam por ser um lugar adequado, né? Onde eles se abrigavam dos animais, da chuva, né? E se protegiam do mau tempo, né? Esses desenhos eram chamados de arte rupestre, ou seja, de pintura rupestre, como nós estudamos no capítulo anterior, certo? Então, na conversa vem, na parte da conversa vem, tem algumas perguntas aí, na página 238, né? Que é uma correção, que vocês já fizeram. De acordo com a observação da imagem de abertura, que tinha um fotógrafo lá usando sua ferramenta de trabalho, a máquina fotográfica, né? Responda. Qual o instrumento de trabalho da pessoa? Máquina fotográfica. E a profissão está relacionada à fotografia. Ou seja, ele é um fotógrafo, ele estava fotografando a natureza, certo? E os castores da imagem estão utilizando alguma ferramenta de trabalho para construir suas casas? Aparentemente, o que é que você vai responder, né? Assim, visualmente, não, né? Porque você não está vendo ele segurando, assim como o fotógrafo, a sua ferramenta. Por quê? Porque a ferramenta de trabalho dele são os próprios dentes, tá certo? Então, a resposta aí, o instrumento de trabalho é a máquina fotográfica, a profissão, ele é um fotógrafo, e os castores, eles usam seus próprios dentes para cortar a madeira que eles constroem suas casas, certo? Então, nós havíamos passado as páginas 131 e 132 da ficha, né? Então, a página 131, vocês teriam que circular as atividades que você e sua família fazem em casa. Então, essa atividade é uma atividade pessoal, então cada família tem sua atividade específica em casa, muitas vezes são parecidas umas com as outras, mas algumas outras às vezes a diferenciam. Então, vocês teriam que circular o tipo de atividades que vocês fazem com a família em casa. Na página 132, vocês vão ter que relacionar, ligar cada objeto à sua utilidade, ao que ele faz, né?
a sua ferramenta na organização da limpeza. Então, ajudar na limpeza e na organização de nossa casa é muito importante. Para isso, precisamos utilizar algumas ferramentas. Relacione as palavras e as imagens correspondentes a cada atividade. Aqui nós temos um aspirador, um balde que é usado para lavar, o aspirador usa para aspirar o pó da casa, a vassoura serve para varrer e o ferro de passar, certo? Então, vocês vão completar agora as frases utilizando as palavras em destaque, certo? Então, na terceira questão tem assim: quando o chão está sujo, varremos a sujeira com a vassoura, né? Para carregar água e levar a calçada, usamos o balde. E muitas vezes essa água que nós usamos para lavar a calçada já é uma água que nós usamos já temos usado para lavar as roupas, né? Então, nós estamos o quê? Reutilizando uma água que já foi usada. Para quê? Para cuidando do meio ambiente, né? Para não desperdiçar água. Então, se há muito pó, utilizamos um aspirador de pó. Quando as roupas estão amassadas, usando o ferro de passar. Então, essa atividade foi uma atividade passada em aulas anteriores, mas por conta da prova, nós passamos alguns dias sem aula, né? Vocês faziam só as provinhas. Nós temos aqui um cachorrinho na primeira imagem, na imagem de abertura, nós tínhamos um carteiro, né? Sem as cartas para entregar. Será que é porque esse cachorrinho já tinha pego as cartas dele? Então, ele está aí procurando a dele, né? Mas ele devia ter deixado as outras lá. O carteiro distribuir, né? Afinal de contas, a função do carteiro é distribuir, entregar mercadorias e cartas, né? Então, nós finalizamos aqui nossa aula de História referente aos instrumentos de trabalho na unidade trabalho, na unidade História do Trabalho, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.